Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e a partir deste e dos próximos vídeos nós vamos criar juntos um dashboard aqui utilizando o Power BI para responder algumas perguntas para um determinado gestor de uma grande indústria. E quais são essas perguntas? Vamos lá. Ele quer saber o seguinte: quantas paradas ocorreram no ano, em determinado ano? Qual a quantidade de horas paradas que ocorreram? Qual foi o mês com maior número de paradas? Qual foi a principal ocorrência, ou seja, qual foi a principal manutenção que aconteceu durante esse período, corretiva, preditiva, preventiva? Qual o equipamento com a maior quantidade de paradas? E nós vamos responder estas perguntas aqui utilizando o Power BI e uma planilha, a base de dados vai estar em uma planilha em Excel. E o melhor, para você criar junto comigo, você vai precisar baixar a planilha que eu vou deixar na descrição do vídeo, o link, e também você precisa instalar o Power BI em sua máquina. E aí é só acompanhar juntamente comigo, passo a passo, que você também vai conseguir criar junto. Detalhe, aqui não é um curso de Power BI, mas como você utilizar as ferramentas básicas para resolver problemas, analisar dados, tá certo? Então as perguntas norteadoras serão essas aqui, 5 perguntas, e nós vamos fazer o que agora? Nós vamos abrir o Power BI, você vai ver quando você abrir como vai apresentar para você. Vamos importar a base de dados, fazer um tratamento para, após os próximos vídeos, começar a responder as perguntas, ok? Então vamos iniciar. Aqui eu vou fechar e vamos aqui. Isso aqui, quando você abrir o Power BI, vai estar desta forma aí para você. O que nós vamos fazer inicialmente é obter dados. Como eu falei, os dados estão em uma planilha em Excel, que é o histórico de manutenção aqui dos equipamentos. Então eu vou importar os dados. Aqui vai aparecer para mim alguns formatos, qual a base de dados que a gente precisa ou que a gente vai importar, certo? Aqui ainda está carregando, isso vai depender muito da sua máquina. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho aqui dessas principais ferramentas, certo? Então veja, os dados, o qual nós vamos utilizar aqui, vai ser uma planilha em Excel. Veja que aqui tem diversos formatos. Então a gente vai aqui buscar uma planilha em Excel. Então eu vou aqui buscar o histórico, que é o histórico de manutenção. Vou dar 2 cliques aqui para importar aqui estes dados. E um detalhe bem interessante é que sempre que a gente for importar, será crucial a gente trabalhar alguns dados, modelar alguns dados, e é isso que a gente vai fazer agora. A gente não vai simplesmente carregar, a gente vai transformar os dados. Aqui eu já vou selecionar todas estas, porque aqui estão linkadas aqui essas planilhas. A minha principal planilha aqui vai ser o histórico de manutenção. Mas aqui eu já deixei todas marcadas. Aqui já vai ter o relacionamento entre elas. E eu vou aqui transformar os dados já para a gente trabalhar nessa planilha aqui de histórico. Então eu vou aqui, deixei tudo marcadinho e vou transformar os dados. Observe que ele vai abrir aqui o Power Query, onde a gente vai trabalhar aqui os dados, vai fazer a modelagem necessária para, em sequência, a gente começar a trabalhar os gráficos e responder as questões que nós precisamos responder. Então aqui, qual vai ser a base de dados que a gente vai modelar? Vai ser o histórico, certo? O histórico de manutenção. Observe aqui que eu tenho uma coluna data de criação, hora de criação, data do encerramento, hora de encerramento. Se você observar aqui na data, você já tem as datas que a gente precisa. Só que aqui na hora, ele tem a hora da criação. Isso é a hora da criação da OS, ou seja, a hora que aquele equipamento falhou. E aqui a data que ele falhou, a hora, a data que encerrou a manutenção e o horário que encerrou a manutenção. Nessa coluna aqui, eu quero apenas a hora. Então eu vou aqui, clico aqui e venho aqui para hora. Eu quero apenas e vou substituir.
Aqui eu quero só a hora. Aqui eu tenho a data do encerramento e aqui a hora do encerramento. A mesma coisa, vou clicar aqui e vou colocar hora. Substituir. Então esse é o primeiro ponto. A gente modela algumas informações para depois a gente ir para trabalhar aqui nos gráficos. Então veja, aqui eu tenho a data da criação, a hora da criação, a data do encerramento e hora do encerramento. Se você observar, nós temos aqui a identificação da ocorrência e do equipamento. Mas nós precisamos aqui de uma informação muito importante. É que houve uma data para criação e houve uma data para encerramento. Mas quanto tempo durou esta manutenção? Então, a gente vai fazer uma subtração desta coluna de encerramento pela hora da criação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir aqui mais uma coluna, tá certo? Para quê? Essa coluna vai ser o tempo gasto nessa manutenção, tá? Então, pode ser horas paradas, horas indisponíveis. Então, eu vou fazer o que aqui, ó? Adicionar coluna. Vou adicionar uma nova coluna. Clico aqui e vou clicar aqui, ó, em coluna personalizada. Vou clicar aqui, ó, coluna personalizada. Ele vai abrir para mim. Qual o nome dessa coluna? Eu vou colocar aqui horas paradas. Horas paradas. E a fórmula, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a hora do encerramento, e vai subtrair da hora da criação. E vou dar o OK. Veja que aqui ele me deu a hora. Aqui, esse primeiro aqui antes é dia, horas, minutos e segundos. Mas eu vou trabalhar aqui, eu vou colocar aqui e vou tentar transformar isso aqui nessa duração só para total de horas. Então ele me deu um número decimal aqui. Então eu tenho mais de 3 horas de parada aqui nesse equipamento. Aqui nesse primeiro equipamento aqui, ó, observe que ele teve uma duração de horas paradas de mais de 3 horas. Nesse segundo aqui, no equipamento 40, mais de 11 horas, é muita coisa de horas paradas. Então aqui a gente fez a primeira parte, que foi modelar. Trabalhamos aqui na coluna da hora de criação, hora de encerramento, e criamos uma nova coluna para o total de horas paradas, né? Então, subtraímos a hora de encerramento pela hora de criação e temos aqui o total de horas paradas. Aqui a gente volta para cá. Uma vez feito isso, nós vamos fechar e aplicar, tá certo? Fechar e aplicar. Agora nós vamos esperar que ele atualizar. Está carregando aqui. Ele vai ter aqui ao lado toda a base de dados que nós iremos trabalhar para desenvolver aqui, criar o nosso painel e em seguida responder as perguntas para o nosso gestor, tá certo? Aguardar só um pouquinho aqui que ele está carregando as informações que nós modelamos agora e também que importamos, tá certo? Isso é bem comum, isso vai depender da máquina, pode ser mais rápido, pode ser um pouco mais lento. Então, onde está aqui carregando, onde vai ficar aqui nos campos. E observe onde tem aqui visualizações, já são os tipos de gráficos que a gente vai poder utilizar para apresentar os nossos dados. Por exemplo, gráfico de pizza, nós vamos ter tabelas, nós vamos ter aqui para filtrar através de segmentação, colunas empilhadas e também fazer alguma edição após aqui utilizar algum desses gráficos, tá certo? Aqui a gente já está concluindo aqui de carregar. Nesse primeiro vídeo nós aprendemos como importar e já fazer a modelagem de alguns dados para que a gente consiga utilizar da melhor forma
Aqui a base de dados já foram carregadas, certo? Nossa principal fonte de dados aqui vai ser o histórico. E aqui, ó, nessa coluna, nesse lado esquerdo aqui, eu estou aqui na aba aqui, né, do painel, porque a gente vai criar os nossos gráficos. Se eu quiser voltar aqui nas tabelas, eu volto aqui, ó, escolho aqui, ó, histórico, por exemplo. Aqui ele vai abrir para mim as tabelas, equipamentos. Tá demorando um pouco. Isso não é tão normal, mas faz parte quando a gente está gravando. Observe aqui que ele vai ter as tabelas, mas o que a gente precisa agora é voltar aqui para o ambiente dos gráficos. E é neste ambiente agora que nós vamos começar a montar o nosso painel e responder as perguntas aqui para o gestor. Essa primeira aula nós aprendemos como importar os dados e fazer uma modelagem básica. Na próxima aula nós já vamos responder algumas perguntas para o gestor, tá certo? Então já peço, se você gostou, curte, se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um abraço e até a próxima aula.